Olá a todos, hoje eu vou mostrar para vocês uma antena da Steel Brass vertical. Só que primeiro eu vou contar para vocês por que eu decidi instalar ela. Eu tinha um tempo atrás, eu comprei essa antena de polo aí que vocês estão vendo na imagem. Ela é uma antena 11 metros para a faixa PX, né, de meia onda. Então eu instalei ela, fantástica, antena bem sensível. Só que tinha um problema, eu só estava pegando estação muito longe, só que o problema é que ninguém me escutava. Entendeu? Então eu não conseguia escutar as estações locais, nem uma distância média aqui da minha estação. Eu só escutava de 1000 km para cima. Aí, ó, Guarajá-Mirim. Eu estou em São Paulo, estou falando com Rondônia. Escutava bem. E algumas vezes eu conseguia entrar em algum context ou conseguir falar com alguém, mas era muito difícil. E eu estava desconfiado que era o problema da polarização da minha antena, que ela era horizontal. Então eu comprei essa antena da Steel Brass. Ela é uma antena 5/8 de onda, né? É a AP0163. E eu vou mostrar para vocês hoje eu instalando ela e eu vou mostrar completa aí a ficha técnica. Então, o primeiro probleminha é que eu queria manter a minha antena VHF e UHF. Então eu tive que fazer um suporte especial para poder instalar as duas antenas. Vou cortar aqui o outro. Vamos lá, caixinha de ferramenta, antena e o mastro. Vamos lá, colocar para fora esse aqui. Ok, já aqui fora, essa aí é a danadinha que nós vamos tirar ela. Olha como é que ela tá. Agora vamos desmontar, tirar esse dipolo aí, instalar a Steel Brass. Ok, mastro já está deitado. Agora vamos desmontar tudo. Ok, já desconectei a minha dipolo. Esse aqui era um choke, um ugly choke que eu tinha feito, que eu não tinha o choke correto, né? Até coloquei uns clipes aqui de ferrite no desespero para tentar baixar o SWR, mas não adiantou. Aí eu tentei usar também esse balão aqui, 1 para 1, e melhorou um pouco. Então eu já tirei tudo. Só que agora eu não vou usar nada disso. Eu finalmente comprei um ferrite, um Mix 43. O certo era um Mix 31, mas eu não achei na internet. Então eu comprei esse Mix 43, eu vou dar 7 voltas nele. E ele vai evitar o RF de voltar. Vamos continuar desmontando aqui. Ok, agora eu vou desmontar a minha dual band. Aí para os que me perguntam por que você colocou o choke na dual band, porque é o seguinte, esse cabo aqui é um RG58, só que ele está correndo quase 25 metros. Então, quando você tem um cabo maior do que 10 metros mais ou menos, você tem o risco do retorno de RF. Por isso que eu usei esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. E nunca tive problema, então eu vou deixar ele aí. Agora eu vou desmontar ela, que eu vou colocar esse mastro aí. E depois ela vai ficar em uma das pontas do mastro. Aí.
dual band já desmontada. Esse mastro aqui, como eu já tinha comentado, eu vou tirar uma seção deles. Ele tem seções de 1,5 m, porque vai ficar muito pesado. Então vou desmontar o mastro agora. A propósito, esse mastro aqui, ele é um mastro eu mesmo fabriquei. Ele é feito no torno CNC. Ele tem rosca dentro e as juntas tem rosca dos dois lados. Então eu posso adicionar esses bastões de 1,5 m até a altura que eu quiser. No caso, eu tinha feito ele a primeira vez só para dual band, então ele ia ficar 8 metros mais ou menos, 8,5 metros de altura. E agora, como vai ficar com as duas antenas, eu vou ter que tirar um, deixar ele com... vai ficar com uns 4 metros mais ou menos do telhado, né? Aí, eu já desmontei o mastro, só para vocês entenderem. Esse mastro aqui eu usinei ele. E ele tem essas peças aqui que elas têm rosca para os dois lados. E eu fiz a rosca no próprio tubo, então eu adiciono esse parafuso aqui, né, com a rosca. E eu posso adicionar mais tubos. Então nesse caso eu removi esse e vou colocar esse aqui. Aí a última seção, eu pus esse aqui, que ele tem rosca só de um lado, e a antena vai ficar aqui. Nesse caso, ela vai entrar ali no meio, né? Então você pode fazer esse adaptador do jeito que você quiser para pôr qualquer tipo de antena. Eu usei um tubo de parede bem grosso, ó. Aliás, o parafuso ele tem 8 mm de espessura e o tubo tem 5, ó. Só que ele é roscado, né? Então ele fica com 3 mais ou menos. Mas ficou bom. Agora eu acredito que ele vai ficar mais ou menos com uns 4,5 metros. Com essa seção aqui, mais essa que eu tô segurando. Obviamente não coube no meu mastro, porque quando eu soldei com a TIG ele fechou um pouquinho. Aí eu vou ter que limar aqui e diminuir 0,2, 0,3 décimos, né? E não tem agora, eu tô longe da oficina, então eu vou ter que fazer na lima mesmo. Vamos lá. Eu já tô aqui há meia hora limando isso aqui. Vamos lá testar. E vamos lá. A hora da verdade. Entrou um pouquinho mais da metade. Acho que já tá bom, ele não entra mais. Agora eu vou apertar bem o parafuso e acho que vai ficar bom assim. Aí a anteninha Steel Brass. Ela vem embalada assim, na caixa de papelão. Agora eu vou abrir ela e vou montar seções. O mastro já está montado. Esse mastro eu soldei o ponto central um pouco deslocado para cá. Então ela não está exatamente no meio, porque eu calculei o peso dessa antena aqui, que é a antena de 11 metros, e aquela antena ali, que é a antena de 2 metros e 70 centímetros, ela é um pouquinho mais leve. Então eu deixei essa parte do mastro ela mais longa. Eu calculei direitinho. Então o ponto baricentro dela ela ficou deslocado para cá. Isso aí é para não ficar forçando o mastro, né, para não empenar. Vamos lá, pessoal, estou montando as seções aqui e eu notei uma coisa. Os furos das seções intermediárias e da seção principal, eles são exatamente iguais. E eles mandam esses parafusinhos aqui autoatarrachante, né? Só que aqui tá bem duro para mim apertar. Eu tô com medo de espanar a cabeça do parafuso. Então a dica aí para Steel Brass, as seções fixas, né? Fazer o furo maior, deixando o furo menor só na barra. Aí do lado de lá faz o furo maior e o que vai dentro faz o furo menor. Aí não tem o risco de eu estragar o parafuso. Ou, melhor ainda, colocar um parafuso Allen e mandar a chavinha. Fica um negócio mais limpo, né? Mais profissional. Eu acho que não muda nada aí na linha de produção. Aí agora tem que colocar o conector, porque o dipolo estava ligado direto. Tem que aqui descascar. Então eu já trouxe o conector, a solda, a pasta, o estilete e a minha arma secreta, um ferro de solda gás. Muito legal isso aqui, é baratinho no Mercado Livre, hein?
Vamos lá, vamos soldar. Vamos lá, esse aqui é o choke. Eu estou usando um toroide de Mix 43, que é um tipo de ferrite. Então ele está dando 4 voltas de um lado, ele está invertendo aqui o sentido, e mais 3 voltas do outro lado, formando 7 voltas. E eu acredito que é uma boa quantidade para esse tipo de antena. Aqui é o terminalzinho já pronto, já coloquei a pasta dentro, ó. E aqui meu ferrinho de solda, ó, com gás. Tô só esperando esquentar lá o fogo. Isso aqui é uma maravilha. Aí a soldinha, ó. Ficou limpinha. Perfeito. E finalmente aí, ó. Ué, o que é aquilo ali? Filha da mãe. Já vai fazer sujeira na câmera. Ué. Eita. Mas é isso aí. A instaladinha. Olha, de cá com um choque. Fechei com fita isolante. A de lá eu deixei o balão não, o choque vazio. E aqui o danadinho já vai fazer sujeira na antena. Vamos ver lá, agora vamos testar. Vamos lá, agora passando o teste de SWR. Olha lá, 27,5, ela tá dando 1,15. A estacionária, né? Tá ótimo. Aí você subindo aqui para, aliás, descendo. Olha lá, 1.7, vai, 1.6. 25.4 tá 1.6, já tá aceitável ainda, dá para trabalhar. E aqui, ó, a 28,7 tá 1.6 também, mais ou menos. Tá ótimo. Agora eu notei aqui que ela tem essa área aqui, ó, de 13 MHz, ó, 13.4. Ela tá dando, vai 12,5, ela tá dando 1.2. 11, 1.7, dá pra brincar até aqui, ó. Até pra 10.4 dá pra brincar. Eu acredito que com acoplador dá pra você descer até um pouquinho mais aqui, ó. Dá pra você vir até aqui, ó. Aí, ó. Vai dar pra brincar até os 20 metros, por aí. E olha que coisa interessante, ó. A partir de 107 MHz, ela tá com um SWR de 1,8. Só que aqui ela desce, ó. Olha lá, você tá com 1.3 a 130. Dá pra escutar a banda aérea. Aí, ó. Praticamente toda a banda, depois dos 170 MHz, tá abaixo de 1,5, ó. Tudo. Até 480. Então ela faz VHF e UHF também. Incrível. Espetáculo isso aqui. Olha lá, 430, 1.1. Excelente. Agora eu não sei se ela tá acoplando com a minha dual band do lado, né? Eu não sei. Eu acredito que não, mas parece que tá igual ao dual band, ó. Olha lá. Ótimo, muito bom. Aí, tô escutando o americano falando sem filtro, hein? Ó, vou ligar o filtro. Tá bom, eu vou deixar lá com o João passando porque ele escutou. Alguém da sexta região, não sei qual que é, mas ele escutou. Fala, João passando. Que positivo TKS aí, tá bom? Luiz Maranhão, aquele abraço pra você, uma boa tarde de domingo, nosso amigo Túlio também por aí. Vai, deixa isso aí e o aumento o áudio, ó, já era.
É que os caras aumentam a potência e aumentam lá nas baias aí. Segunda é Serra Sapa, Barueri. Bactéria. Ah, mas tá entupido tem que aumentar a pressão, né, meu coronga? Só de boca assim, todo mundo entope. Eu entupo todo mundo também de boca. Tem top de boca. Démele los cordiales, los saludos de mi parte ahí cuando lo vea o se comunique con él, com o Célio do Rio. Falcão, show de bola, hein? Chique, joia bacanizado. Ô Falcão, agora tem que já vir lá com o Defresh lá, levar esse chinesinho aqui pra ele aqui. Aí vai colocar o DDS pra mim, hein? Aprovado.